Olha o peixe, olha a Pititinga, caríssimos amigos, ouvintes, telespectadores da nossa TV e Rádio Web Olha a Pititinga. Estamos aqui na Câmara Municipal de Cachoeira, aonde na noite dessa quarta-feira, né, dia 13, aconteceu uma sessão extraordinária, né, mais uma sessão extraordinária da Casa Legislativa, onde foi aprovado projeto de lei que causou aí uma certa frisson na cidade de Cachoeira, muita gente favorável, muita gente contrário, né? Mas a gente agora vai conversar com o Zé Dias, que fez parte dessa história, ou seja, aprovou, esteve fazendo parte desse projeto e aprovou o projeto, o vereador Dr. Zé Luiz. Aqui eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite, vereador. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivanildo Paulo, equipe, Olha a Pititinga e a todos os ouvintes e telespectadores da TV. Sempre, como eu digo, um prazer poder estar aqui falando com vocês e tendo como interlocutor a sua pessoa, Ivanildo, que sempre merece de todos nós o mais alto grau de respeito. Vereador, o senhor, né, sempre foi favorável, né, pelo menos colocou-se desde o início, mas buscou muito, né, me esmiuçar, né, tirar suas dúvidas, né? O que é que fez com que o senhor tivesse essa grande convicção em aprovar, ou seja, ser favorável a esse projeto? O problema, Ivan, é simples. Se você parar para olhar, vamos imaginar uma situação de uma economia de família. Vamos esquecer aqui agora que estamos tratando de um município que tem regras muito mais amplas, né, e públicas. Mas imaginemos que uma determinada família tenha disponibilidade de poder promover uma mudança no seu status de família e precise contrair efetivamente um empréstimo. Eu, antes de mais nada, quero deixar claro que eu não vejo problema nenhum em se tomar empréstimo. A economia se movimenta também por empréstimos. O problema é quando você colapsa a sua capacidade de pagar o empréstimo. Se toma empréstimo para comprar casa, se toma empréstimo para comprar carro, isso a família toda faz. E vamos dizer que a família tenha um carro já um pouco desgastado, né, que consome muito combustível e já precisa de uma manutenção cujo preço não é tão interessante. Mas é interessante ainda no mercado do comércio de carros usados e que você possa recorrer naturalmente a um banco para poder, ou alguém, né, naturalmente primeiro um banco, ou alguém que possa te emprestar. E você vai calcular quanto você vai vender o seu carro velho, já velho, e você vai calcular quanto vai pagar por mês, quanto vai juntar com o dinheiro do carro vendido e fazer essa, vamos dizer, operação aritmética, analisar custo de combustível, custo que você economiza com um carro novo, a própria satisfação pessoal de você ter um carro novo ou um carro mais novo, e efetivamente você vai também olhar a sua capacidade de pagar. Como chefe de família, homem ou mulher, você tem que, primeiro de tudo, fazer isso. Você primeiro parte do pressuposto de que você vai buscar esse recurso, primeiro, na expectativa de poder continuar utilizando o carro, economizando e tendo suporte para pagar. Se você para pensar, qualquer família faz isso. A partir do momento, claro que a família não pode sair de um carro 2007 para um carro 2020, sendo que esse carro é um Mercedes-Benz ou é um Porsche. Estou falando de carros populares e que isso possa ser honrado, pago, quitado e você efetivamente possa usar. Bom, eu dei aqui para você um exemplo de como é que funciona coisa numa economia doméstica e que naturalmente o pai, o chefe de família, a mãe de família vai decidir, se não compromete a alimentação, saúde, a educação dos membros da família, você pode usar esse recurso, usar esse empréstimo, juntar com o dinheiro do carro que você vendeu, pagar uma entrada na loja, né, de carros que se venda, usado ou novo, e vai dizer, eu posso pagar isso em 48 parcelas, em 36 parcelas ou mais, e dá para eu pagar, minha renda não vai ser comprometida. Mais ou menos isso que eu chamo o seu telespectador, o seu ouvinte, para refletir. Bom, esqueçamos agora essa situação de uma família. Como é que eu analiso, num primeiro momento, essa questão?
o que representa nesse universo das receitas de Cachoeira esse valor limite de até 10 milhões. Na minha opinião, ele orbita em torno de 45 dias da receita municipal. Então, se o município tem hoje mais ou menos 7 milhões de reais e você toma 10 milhões, você está mais ou menos aí com 45, 50 dias de receita. Então, não é para mim, para você ouvinte, para você telespectador, 10 milhões de reais é um prêmio de Mega Sena, é um valor bastante substancial. Mas se você parar e pensar em quanto município que tem uma renda de 7 milhões de reais, você vai ver que isso é 50 dias do orçamento municipal. Então, você vai dizer, primeiro, quais são as outras dívidas que o município tem? Tem INSS, dívidas, não estou falando despesas correntes, como salário, né, pagamento de luz, que é o caso. Quanto você gasta com pagamento de luz? O contador chegou aqui e disse, contador quer dizer Jefferson, o parte financeira, e disse, e ninguém contestou isso, que era mais ou menos R$250 mil por mês. Ponto. Aí você já sabe o que você tem, 7 milhões e meio por mês, 7 milhões ou 7 milhões e meio por mês, quanto você precisa, até 10 milhões de reais, e quanto você gasta hoje com a iluminação pública do município, conforme ele disse, em mais ou menos 4.800 pontos de luz, ou seja, 4.800 postes com iluminação pública. Assim eu entendi, ninguém contestou. A partir desse momento, você faz uma estimativa. Se você toma esse dinheiro, você vai pagar quanto? Ele deixou claro para todo mundo que seria um valor aproximado de 100 mil, 150 mil reais. Então, você já tem dois parâmetros para tomar essa decisão enquanto gestor público, gestora pública. E nós, como vereadores, a quem ela apelou para que nós decidíssemos se daríamos ou não daríamos. O aval foi dado pela maioria, mas aí você já tem o parâmetro. Então, qual é o parâmetro? Você gasta atualmente 250 mil e, sabidamente, todo mundo sabe que a lâmpada LED, que seria a nova lâmpada a ser substituída em todos os 4.800 pontos de luz, representará uma economia de 70%. Então, você tem, para cada lote de 100 mil, 70 mil reais de economia. 2 lotes, 200 mil, você tem 140 mil reais de economia, mais alguma coisa aí, chegando a 150 mil reais de economia por mês. E quanto representa isso no empréstimo? Aí você vai fazer a conta e vai ver que dá para pagar em X meses até 150 mil, sem comprometer, porque esse dinheiro seria utilizado, sim, para pagar a Coelba. O consumo normal da Coelba seria pago com esse dinheiro de qualquer forma. Então, você tem agora uma economia de 150 mil reais aproximadamente, teria uma economia no consumo da energia elétrica, uma redução de mais ou menos 70%, e teria uma lâmpada LED moderna com um período de vida útil de 5 anos. Então, em 5 anos, no mínimo, você não vai precisar trocar essa lâmpada, que também representa uma economia. Bom, conforme o plano apresentado, todo o município de Cachoeira será alcançado por essa medida. Conforme a realidade, por exemplo, de cidades próximas, quem está pagando isso, essa modernização da iluminação pública? O consumidor. Quem paga a Coelba? Isso vem na forma de uma taxa de iluminação pública que é mandado direto na conta do consumidor. Todos nós que consumimos energia elétrica em alguns municípios estão pagando. Diferentemente aqui em Cachoeira, a operação não será paga através da criação de uma taxa de iluminação pública. Será paga, a princípio, pela redução no valor mensal que será paga à Coelba. Ao invés de pegar esse dinheiro e dar à Coelba, pagar a Coelba pelo consumo de energia elétrica, vai se pagar a Caixa Econômica pelo financiamento. Bom, essa é a conclusão imediata que eu fiz e que eu acho que qualquer pessoa que tenha sensatez deve fazer.
deve perguntar isso antes de mais nada. Mas, além disso, o que é que acontece aí? Você tem um plano de monitoramento, que é uma reivindicação antiga e necessária, você tem a iluminação dos monumentos históricos com a iluminação apropriada para os monumentos tombados, e você tem ainda a viabilidade de se construir usinas de geração de energia solar. Bom, aí eu me rendo a qualquer propósito que tenha um projeto nesse sentido, porque eu acho que ele é viável. Mas o cidadão acha que ele não é viável. Eu não posso decidir com base no que as pessoas acham que vão acontecer, porque vai acontecer um grande desvio. É como eu acho que pode ser colocado pelo Moisés. Se dá um voto de confiança, é possível? É, por que não? Você está empurrando isso para quem pagar? O próprio município. Mas quem iria pagar essa modernização? É o próprio município. É a prefeita que paga? Não, é o município, é a instituição, e ainda com um prazo de 1 ano de carência para poder iniciar o pagamento, que daria um fôlego para qualquer gestor, gestora, governante, poder fazer muita coisa. O que eu acho é que as pessoas que podem dimensionar isso é com o não resultado, ou seja, daqui a 1 ano ninguém vê isso. Isso não aconteceu. Isso é um trauma que todos nós vamos ter que pagar, mas nós não podemos achar que não vai acontecer se a gente não desse o voto favorável para que aconteça. Então, foi isso que nós fizemos hoje. Isso tira da gente a responsabilidade? Não, mas eu quero lembrar que aqueles que também estão falando que não vai acontecer, se acontecer, se traumatizem também. Por quê? Aconteceu. Você disse que não ia iluminar e iluminou. Você disse que não ia pagar e pagou. Então, a gente tem que ter maturidade e sensatez para poder entender como é que essa coisa funciona. Não é achando que não vou aprovar o projeto que vai mudar. Que é necessário a mudança? É. Que é necessário a iluminação de LED? Já é uma realidade. Essa luz que está nos iluminando agora não é incandescente. Aqui agora você está utilizando o recurso da LED. Todos nós sabemos que o recurso da iluminação LED moderna é muito melhor do que o recurso da incandescente. O vereador Cristiano, ele fez um apanhado. Rapidamente, se eu dissesse uma lâmpada de 200, correspondente a 200 watts, sairia mais ou menos por R$500. Você estaria trabalhando já com 2.600.000 só nas lâmpadas. Mas ainda tem as outras coisas e tem a mão de obra. Qualquer que seja a empresa que vá pegar um projeto desse, se for 10 milhões realmente, ela não vai ganhar menos do que 25% a 30%, que é os operários, o FGTS, a mão de obra do engenheiro, então, você tem aí 2.600.000, se for lâmpada de 200, correspondente a 200 watts. Você tem 2.800.000. Você ainda tem os outros produtos, você ainda tem pelo menos 2.500.000 para pagar algo em torno de 2.500.000, não vamos ver isso ainda, e que vai ter que pagar a empresa que ganha a licitação, que naturalmente faz parte das despesas que vão incorporar esse valor que a Câmara acabou de aprovar, entendeu? E tem a fiscalização, não só do Tribunal de Contas, não só da Câmara de Vereadores e da própria Caixa Econômica, que também, de certa forma, tem interesse em acompanhar a aplicação desse recurso. Por tudo isso, pelo menos no meu caso, é que eu votei e votaria, sim, favorável ao projeto. Falando em relação a essa questão da sua convicção, a gente sabe que você também foi eleito fazendo parte da base do ex-prefeito, Fernando Antônio, né? Que tem declarado nas redes sociais, junto com as pessoas que são aliadas a ele, em relação a esse projeto. Pelo menos seu nome está sendo bem batido, né? Como até uma espécie de traidor, né? Em relação a essa sua postura. Por que o senhor vê essa vontade, essa raiva, essa necessidade de julgar, né? Antes mesmo do projeto ser aprovado, e colocar até mesmo, né? Queimar o filme dos vereadores que são favoráveis ao projeto como esse? Ivan, nós somos agentes políticos, né? Todos nós, ex-prefeito, ex-agente político, mas nós somos agente político, nós somos vereadores.
É natural que há um interesse, e isso eu não vou analisar porque eu fui contra ou a favor, que a gestão ela venha a falhar. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão falando isso, elas não estão preocupadas com a iluminação pública, ou com a saúde pública, ou com essas coisas. Na verdade, nesse caso concreto, elas estão preocupadas em não dar certo, em que não haja a possibilidade da prefeita promover isso que foi dito, trocar todos os postes de iluminação incandescente por lâmpadas LED. E se isso acontecer, é óbvio que haverá um prejuízo muito grande, mas muito grande, porque isso é todos os postes, para quem é contra. Eu não estou preocupado em quem é contra ou a favor. Eu estou preocupado em meu mandato como vereador, poder fazer o melhor que eu posso fazer pela cidade de Cachoeira, e eu não tenho dúvida que isso é melhor. Se eu quisesse ser contra por ser contra, eu não teria nenhum argumento aqui para poder justificar o meu voto. Eu voto com convicção e com argumento. Eu não voto por isso ou por aquilo, eu voto dentro dessa lógica que eu te apresentei aqui agora. Então eu não posso, como vereador, ser contra porque eu tenho que seguir quem é contra. Eu não me vejo de outra forma legislando se não for como prisma, como horizonte, o melhor para a minha cidade, que é efetivamente quem eu represento como vereador. Eu não acho que os vereadores que votaram estão votando contra o município. Eles estão votando dentro da convicção de cada um deles. Mas, na verdade, quando você observa esse cenário, o que está em jogo já é a eleição de 2024. Mas eu sou vereador em 2021. Estou decidindo uma pauta em 2021. Se as pessoas passam a entender que isso é traição, eu acho que a traição se justifica quando não se tem argumento. Eu tenho um argumento. Se acha que isso é traição, paciência. Eu não estou votando a favor de Tato ou contra Tato. Eu não estou votando a favor de Eliana ou contra Eliana. Eu estou votando a favor de um projeto concreto que prevê uma moderna iluminação para a cidade que eu represento, que eu sou filho daqui e que gosto muito da minha terra e que eu quero ver o melhor. Eu não quero ver o pior. Isso é uma coisa que não sai do meu pensamento. E esse negócio de traição, se eu estou sendo hoje assim acusado, olha o passado, não estou querendo dizer que ele foi, olha o passado de Tato. Quantas vezes Tato já apoiou esse, já apoiou aquele, já apoiou isso, já apoiou aquilo? Então, quem é que está falando isso de mim? E para poder defender Tato? Então, olhe o espelho primeiro. Né? Vamos olhar, está entendendo? Eu não estou dizendo que Tato é traidor, não estou dizendo isso não. Muito pelo contrário, ele tem se revelado comprometido com as pessoas que se comprometeram com ele. Olha aí o caso da estrada da Vitória, do deputado dele, entendeu? Que ele apoia a federal, entendeu? Ele poderia ter rompido, mas vamos olhar, eu não. Eu tenho uma linha muito bem definida, que não é de agora. Eu não sou homem de estar de um lado ou de outro. Eu só tive 2 partidos até hoje em minha vida. PDT, aliás 3, PDT, PCdoB e esse que eu estou, PSD. Não tenho 4 partidos, nunca me filiei, nunca pulei. Essa história aí de traição faz parte desse enredo de algumas pessoas, entendeu? Que querem desmerecer, mas não vem para o debate. Eu vou para o debate, eu vou para o argumento. Eu pedi ao presidente, você testemunha, o tempo todo que houvesse uma dilação do prazo para que as pessoas, todos os vereadores, os a favor e os contra, pudessem se manifestar, dizer porque são a favor e porque são contra, porque eu acredito no debate, eu acredito na democracia, eu acredito no parlamento. E o parlamento, antes de mais nada, é exatamente o parlare, a falar. Então, se você vem e apresenta seus argumentos, como os vereadores, inclusive, fizeram hoje, tanto os da oposição como os da situação, é isso que é o parlamento. Então, eles têm argumento. Não é porque Cristiano ou filho de Roxo, Laelso, não vejo por aí. Se você que está me ouvindo, está me vendo, tem alguma prova que sustente isso, denuncie. Denuncie, porque eu acho que é aí que está a coisa.
Não adianta eu ficar dizendo, Washington nem é isso ou aquilo, Ivanildo é isso. Não, se eu tenho alguma coisa para falar, eu tenho que falar e sustentar. Mas o que você vê hoje, infelizmente, nas redes sociais, é um monte de valentão, é um monte de valentona, mas é um povo tão valente, que eu não sei por que são assim, entendeu? Não há razão para isso. Se há alguma coisa, denuncie, faça como eu faço, como eu recomendo que qualquer um faça. Quem pariu Mateus, que balance. Tá aí, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web Olha Pititinga, conversamos com o vereador, doutor Zé Luiz, a quem eu agradeço, vereador, pelas suas palavras. Eu só tenho a agradecer a você aqui no pé do caboclo, né? Literalmente no pé do caboclo. Literalmente, é uma honra, entendeu? Falar sempre com você e com seus ouvintes e telespectadores. Tá aí, começamos com o doutor Zé Luiz, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web Olha Pititinga. Vem do Paulo para o programa, Olha Pititinga.